A gente está num outro ritmo aqui hoje por conta da mega operação que aconteceu ontem no Rio de Janeiro e que, infelizmente, resultou em tudo isso que a gente está vendo aí. Eu vou destrinchar essa operação detalhe por detalhe, ponto por ponto, e eu quero que vocês me acompanhem aqui. Essa operação para desarticular as lideranças do Comando Vermelho, que teve início nesta quarta-feira nos complexos do Alemão e da Penha, lá no Rio de Janeiro, deixou pelo menos até agora, computados 64 pessoas que morreram, tornando-se a operação mais letal da história do Rio de Janeiro. Entre as vítimas estão 4 policiais. Ao todo, 81 suspeitos foram presos e mais de 90 fuzis e 200 quilos de drogas foram apreendidos. A operação, planejada há 60 dias, envolveu dos 2.500 agentes e o uso de helicópteros, veículos blindados e drones. O governador Cláudio Castro classificou a ação como a maior da história do Rio e disse que o Estado está sozinho nessa guerra. A gente teve escolas, postos de saúde e vias foram interditadas, inclusive, durante todos esses confrontos. A gente vai fazer aqui o seguinte: nós vamos ter o jornalista Gabriel Menezes, que está lá no Rio de Janeiro, para nos dar um pouco do panorama de tudo que está acontecendo por lá. Não sei se nós já temos o Gabriel aí. Temos, Fê? Coloca então na tela aqui para mim. Gabriel, bom dia para você. Queria te agradecer mesmo pela tua disponibilidade em participar do Além da Notícia e que você pudesse nos trazer um pouco desse panorama atual. Como é que estão as coisas por aí nessa quarta-feira? Bom dia. Muito bom dia, Paulo Matias. Bom dia a você que nos acompanha aqui no canal do YouTube e em todas as plataformas digitais. Paulo Matias, começamos o dia mais ou menos uma normalidade comum do Rio de Janeiro diante daquele fator gigante que nós acompanhamos ontem naquela operação, daquela mega operação que ocorreu nos complexos. Acho que o Gabriel tá com o áudio um pouquinho ruim. Vamos tentar reconectar aí. Carlinha, por favor, vou passar a bola para você, para a gente fazer uma pincelada inicial rápida aí, né? Essa operação representa o quê? Essa operação é uma mega operação. A Polícia do Rio de Janeiro contava com efetivo de 2.500 agentes policiais. Ou seja, a gente tinha ali toda uma força da Polícia Militar e uma força da Polícia Civil. Infelizmente, como o Paulo muito bem trouxe aqui, nós perdemos 4 policiais ontem, 2 policiais militares e 2 policiais civis. Um grande amigo nosso, Máscara, que acabou falecendo, o braço direito aí do delegado Sandro Caldeira, ali da região de Mesquita. Foi realmente uma perda assim enorme. Quando a gente perde policiais em combate, é algo que mexe muito com a sociedade também. Eu que participei de várias operações policiais, desde a fase lá de 2008, com a Operação Policial, eu sei o que isso representa, inclusive, para a polícia. Aqueles policiais estavam indo trabalhar e não voltaram para casa. Bom, mas como muita gente acha, vocês vão ali, meter o pau na polícia. Não, 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 não. Isso aqui não é um problema de polícia, isso é um problema de segurança pública. Isso é um problema muito sério. O Rio de Janeiro está dominado, infelizmente, pelo tráfico. Quando a gente tem um total de 20% da área urbana do estado do Rio de Janeiro completamente controlado por facções criminosas, a gente tem um problema seríssimo. E não acredite você que quem vai resolver esse problema é a polícia. A polícia está indo lá, infelizmente, para trocar tiro. A população, mais carente está completamente refém desse horror. E os nossos executivos fazem o quê? Um fica brigando com o outro. De quem é a culpa? É de A, de B e de C. Essa operação, ela é mega, teve uma grande importância, mas eu não consigo ver, até o Fukuoka está ali, ver futuro para tudo isso. Porque a gente não pensa na prevenção. Sim. A gente está sempre lá tentando enxugar gelo. Na verdade, enxugando sangue, Uma população aterrorizada, porque quando você imagina uma troca de tiro, e aí a gente tem o Fukuoka ali, que pode explicar esse tipo de armamento. Eu vou organizar aqui, Carlinha, pedir a tua compreensão. São 9h21 agora. Gente, estamos passando das 1.700 pessoas. Eu queria muito pedir para você que nos acompanha, para você que está chegando agora, tem interesse nesse tema, que você possa deixar o seu like aqui, porque o like faz toda a diferença na nossa plataforma. E você não está inscrito ainda no canal, inscreva-se e vem com a gente. Como a Carla bem adiantou aqui, a gente está com o Rodrigo Fukuoka. Você está me ouvindo bem, Rodrigo? Sim.
Perfeito. Eu queria passar a palavra para você, o Rodrigo Fukuoka. Eu queria que a Carla pudesse apresentar Vou apresentar. o currículo do Rodrigo, só para vocês entenderem como é que o papo vai funcionar agora. Rodrigo Fukuoka, gente, é um dos melhores snipers do Brasil. Tá? Ele trabalhou anos em grupos operacionais aqui da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi chefe do Garra, do grupo de repreensão, @bancos, do DEIC, enfim, já teve em operações complicadíssimas, e ele sabe melhor do que ninguém o que está acontecendo no Rio de Janeiro, inclusive porque trabalhou bastante com equipes do Rio de Janeiro, da Polícia do Rio de Janeiro. Ele sabe a dificuldade que é entrar dentro dessas áreas, principalmente áreas dominadas, porque a gente está falando de localizações geográficas extremamente complicadas. Só para explicar uma coisa para as pessoas, a gente gravou muito tempo com o BOPE no Rio de Janeiro. Sabe o que eles contavam para a gente? Carla, você vai dentro das comunidades, o cara puxou uma madeira, acabou, já não tem rua. Sim. Então, aquilo parece um jogo de videogame que Carlinha, vai se mudando. deixa eu ouvir o Fukuoka agora. Por favor, Rodrigo, bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Já que a Carla te apresentou, eu quero um pouco do panorama inicial de tudo que aconteceu, porque tem muita gente discutindo, né? Dizendo, não, foi uma operação bem-sucedida, ou não foi uma operação bem-sucedida. Com a tua experiência aí na área da segurança pública, como é que você enxerga tudo que está acontecendo lá no Rio? Bom dia, Paulo. Bom dia, Carlinha, minha madrinha da polícia daqui de São Paulo, né, da Polícia do Brasil. Bom dia a todos. Paulo, é o seguinte, eu tive o prazer e a honra, né, de ser instrutor convidado, né, auxiliar de alguns cursos dos principais da Polícia do Rio, da Academia de Polícia, do curso de progressão em área de risco e do curso de ações táticas, que é ministrado aí na Polícia do Rio de Janeiro. Eu fui várias vezes instrutor convidado aí, lá, né, no Rio de Janeiro. A situação do Rio de Janeiro, obviamente, é uma situação sui generis. No mundo inteiro, não há uma operação dessa envergadura. Não existe, nunca houve e eu acho que nunca existirá. Politicamente, esse tipo de operação traz muita consequência para um governador, para um secretário de Segurança Pública. É uma ação muito corajosa. Não existe operação dessa envergadura que não tenha ações colaterais. Não existe você fazer uma operação dessa avisando escola, hospital. É óbvio que se você fizer isso, a sua operação não vai ter efetividade nenhuma. O traficante está dentro daquela comunidade se você fizer qualquer ação. Tanto que é uma ação exitosa, porque nenhuma criança foi vítima, nenhum médico, nenhum paciente. Não deveríamos estar elogiando essa operação e condecorando todo mundo que esteve nisso, né? Porque é um negócio que, como é que pode ter tanto êxito, sendo que qualquer consequência colateral foi muito pequena, se é que houve, né? Eu me atrevo a dizer que talvez esse número de mortes vá aumentar. Por quê? Muitos desses confrontos foram em áreas de matas que estão em torno ou dentro do Complexo do Alemão, e talvez haja mais baixas aí entre os bandidos, né? Porque é uma área muito grande e dentro de mata ninguém vai ficar. Talvez tenha lugares onde ainda não foram acessados, né? Talvez o número de mortes ainda mude um pouco. Acredito eu, na minha opinião. A perspectiva é que aumente mesmo, né? Afinal de contas, os dados eles estão sendo atualizados ao longo aí das horas e realmente o que chama atenção, né, Rodrigo, é simplesmente a gente ver essa quantidade de mortes e assim, essa quantidade de mortes estando posta aí, mais de 60 pessoas que acabaram perdendo as suas vidas. Infelizmente, dessas 60 nós tivemos 4 policiais. Já a gente vai te contar quem são esses policiais, a história de cada um deles, mas a gente preparou aqui um
enredo, Fukuoka, só para todo mundo que está nos acompanhando tentar entender as coisas. Eu vou acionar a Carla agora para falar de Edgar Alves de Andrade. Quem é esse cara, gente? Esse cara é conhecido como Doca, ou Urso por alguns, e esse cara é apontado como o principal chefe do Comando Vermelho em Liberdade e o grande alvo dessa mega operação que está em andamento. Ele está foragido há cerca de 7 anos, e só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada nisso aqui, ele possui 273 anotações criminais e mais de 30 mandados de prisão em aberto. São 32 mandados de prisão em aberto. Segundo a polícia, ele comanda o tráfico na Vila Cruzeiro e no Complexo da Penha, onde ele mantém o QG da facção. É suspeito de ordenar ataques contra milicianos na Zona Oeste e de mandar executar inocentes durante disputas por território, como os 3 médicos mortos na Barra da Tijuca em 2023. Vocês se lembram desse caso? O Disque Denúncia oferece hoje R$100 mil pela sua captura, mas a Carla tem mais detalhes do histórico desse sujeito. E mais do que isso, ele tem mais de 100 homicídios. 100 homicídios, gente, nas costas. Quando o Paulo trouxe essa informação dos médicos que foram mortos no Rio de Janeiro, eles erraram, né? Porque eles teriam que matar ali milicianos, grupos contrários, né? Na disputa geográfica, e eles acabaram matando aqueles 3 médicos e o próprio crime resolveu e matou os caras que mataram os médicos. É mais ou menos dessa forma que acontece. Só que essa pessoa, ela tá ali para tocar o terror. Ele não foi capturado nessa operação. Quem eles capturaram foi o contador dele, né? O contador dele foi capturado. E o que acontece? Ele anda fortemente armado, né? Quando eu digo armado, não é ele somente armado, mas ele tem uma estrutura de segurança armada ali, Claro. pesadíssima, que fica trocando. Não é assim, esses 6 andam comigo, esses 6 daqui a pouco troca. Então, e essas pessoas, elas são escudos humanos para salvar a vida desse Doca. E o que acontece? Qual é o problema do Comando Vermelho? É que ele se expandiu quase que pelo território inteiro do Brasil. Tá? Isso aí é muito grave, é muito complicado e nada está sendo feito. Então, essa operação, inclusive, tinha ele como alvo. Ele não foi capturado. Ontem saiu muita informação, inclusive, que ele teria sido morto. A polícia não confirma isso. Eu passei a noite inteira conversando com eles no Rio de Janeiro também e ninguém confirmou a morte do Doca. Ele é extremamente perigoso, tem esse valor aí pela cabeça dele de R$100 mil, mas eu te digo mais, o Fukuoka está ali também. O Estado oferece R$100 mil, ele oferece 1 milhão para ninguém encostar a mão nele, entendeu? Exatamente. Se não oferecer 10 milhões, porque dinheiro para ele não é problema. Regis, é o seguinte, estamos com quase 2.300 pessoas às 9 horas e 29 minutos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua confiança aqui no Além da Notícia, todos os dias às 9 horas da manhã, ao vivo. Estamos com a nossa turma aqui para repercutir o que é de mais importante nesse país maluco que a gente está vivendo, né? Aliás, estamos com menos de 600 likes. Eu queria pedir para você que está chegando agora 2 coisas. A primeira, para você deixar o like, faz toda a diferença para o nosso trabalho aqui, essa sua contribuição que é gratuita, é só clicar no joinha, faz a diferença para nós. E se você ainda não está inscrito no canal, a gente vai bater agora 194 mil inscritos. Tem muita gente que nos acompanha agora que não está inscrito e eu te peço, inscreva-se e vem com a gente participar da nossa família. Eu quero te ouvir sobre tudo que aconteceu ontem. Eu gostaria Regis, de fazer uma pergunta para o por favor, nosso especialista aqui, o Fukuoka. Fukuoka, bom dia, Regis Tadeu aqui. Eu tenho uma dúvida que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. Para um êxito maior de uma operação como essa, uma operação de grande magnitude, se teria um resultado mais eficiente se previamente houvesse uma operação também de sufocamento financeiro do Comando Vermelho, porque nós vimos nas imagens, inclusive, os bandidos usando drones e despejando bombas incendiárias. Esse tipo de mega operação, ela teria um resultado mais efetivo, mais abrangente, se houvesse antes uma operação que sufocasse financeiramente o Comando Vermelho, sufocasse, no que eu digo, em todas as
as atividades do comando no mercado financeiro, no tráfico de armas? Não haveria um resultado melhor se houvesse também uma operação prévia nesse sentido? Fala, Fukuoka. Olha, não há de se falar em sufocar dinheiro quando você não cessa a captação do dinheiro. Quando você tem um território enorme como o alemão e milhares e milhares de quilômetros quadrados que eles atuam em outras comunidades, em outros territórios, lá você capta o dinheiro. Então, se você não consegue parar onde capta o dinheiro, você não consegue parar de sufocar onde ele movimenta esse dinheiro. Você imagina quanto de droga, quanto de ilícito, de captação de dinheiro de gás, de captação de gatonete, de captação de inúmeros recursos que o comando controla nessas áreas. Porque o problema hoje não é só droga, né? A droga, sim, obviamente. É um dos produtos. É um dos produtos, é o Cigarro maior produto. contrabandeado, Cigarro, fábrica de cigarro clandestino, bebida. bebida falsificada, que não lá é sem metanol, né? Que se tá com metanol lá, o negócio fica feio, entendeu? Quer dizer, então tudo isso é uma máquina de fazer dinheiro, né? Quando você combate a lavagem de dinheiro, o dinheiro já entrou dentro do comando, dentro da facção, né? Então você tem que acabar com o território. Né? Só que como o Rio de Janeiro ele tem esse problema, né, de interferência federal num problema de segurança pública estadual, que não tem nada a ver, isso é uma outra aberração, é uma outra loucura, que são coisas brasílias, né? E acaba tendo esse problema. Então, esse tipo de interferência está atrasando essas operações. Me desculpem, é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver com a segurança pública da onde eu trabalho, né, na segurança pública de São Paulo, ou dos meus superiores, é uma opinião pública minha, do Rodrigo Fukuoka. Isso aí tinha que ter todos os dias. Ah, mas você é maluco, você... É a minha opinião. Eu estou há 37 anos na polícia, já chefiei, como a Carla falou, o GOI, Grupo de Operações Especiais, o Garra, o Antibomba, Rouba Banco, a parte de operações de ronda. Já fiz algumas coisas na minha vida Ô, Rodrigo, profissional. o que você está Sim, dizendo, só para entender, né? Você vem com uma visão muito de quem está no dia a dia da polícia, né? Nós aqui não sim, estamos nesse dia a dia. Só para fazer um raciocínio aqui, Carlinha. sim. O que você está dizendo nós já vivemos uma guerra, nós só temos que assumi-la. Basicamente é isso que você está dizendo, né? Porque quando você fala assim, tem que ter isso aí todo dia, é porque a gente está meio que tentando dar uma maquiada em situações e vivendo e convivendo com esse crime organizado. Pelo menos eu entendi a tua fala nessa linha. É isso Não, mesmo? guerra, eu acho que guerra é até pouco, cara. Porque uma guerra, a guerra ela tem leis. Quando você está numa guerra, na Segunda Guerra Mundial, né, você já estava em leis que foram sacramentadas e assinadas depois da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, depois da Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira, houveram vários tratados assinados na Primeira Guerra Mundial que nortearam as outras guerras que norteiam até hoje. A guerra civil, essa guerra de guerrilha, ela não tem leis. No Rio de Janeiro não se aplica lei nenhuma. As únicas leis que se aplicam é contra a polícia. Controlam a polícia. E controlam erradamente. De uma visão de gabinete, uma visão política, de uma visão midiática. Ah, não, eu vou assinar uma lei aqui que vai me fazer bem. Vai fazer bem para a imagem do Supremo Tribunal Federal. Vai fazer bem para a imagem do governo federal. Vai fazer imagem para o governo não sei de quem, para a imagem não sei de quem. E traz essa desgraça, essa hecatombe que está acontecendo no Rio de Janeiro. Carlinha tinha pedido a palavra. O que acontece, que o Fukuoka está falando, é o seguinte, né? São pessoas que estão sentadas em escritórios, mas que não conversam com a polícia. Quem está lá no fronte,
Quem está lá lidando com o problema são eles. E eles nunca são ouvidos. Gente, você não vai ganhar guerra alguma se você não tiver uma estratégia. Policiais bem formados, bem treinados, bem pagos. Tecnologia a gente tem. Ela é usada, ela é aplicada? Lógico que não. Então, isso aqui tudo, quando a gente vê essa operação, e ela é assustadora, mas ela é muito pouco eficiente a longo prazo. Ela tem essa duração agora. Mas e a continuidade de tudo isso? Como é que fica? E olha o que ele trouxe. A gente vai combater a lavagem, né, o que é o branqueamento aí de capitais, mas dentro dessas comunidades, e é preciso deixar isso muito claro, aquilo ali quem manda são eles. Então, se uma empresa quiser vender cigarro legalizado, não pode. Você tem que comprar o cigarro contrabandeado, a bebida falsificada, é o gato net. Então, entra dinheiro de todos os lados. E o Estado faz o quê? Não faz nada. O Estado não entra. Gente, quando a gente teve a morte do Gritzba, né, que o DHPP chegou, né, nos mandantes, o que aconteceu? Eles fugiram para o Rio de Janeiro. Estão lá no Rio de Janeiro. E aí, não dá para entrar. Como é que não dá para entrar, entende? Exatamente. Veja só, são áreas completamente dominadas. 20% do território do Rio de Janeiro, urbano, está dominado pelo crime. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso. É o que ele muito bem falou. É uma guerra civil. E o que a gente está fazendo? Nada. Agora começou a briga do federal para o estadual, do federal para o estadual. Eles não estão fazendo nada, inclusive porque eles não escutam os policiais. Eles lidam com isso no dia a dia. Eles lidam na carne. Eles sabem qual é o tipo de problema. Mas eles não são ouvidos, Carla, gente. E tem um outro problema que eu faço agora a pergunta a todos vocês. Disseram que foram capturados 80 pessoas, 80 criminosos. Daqui pouco tempo, quantos desses 80 estarão realmente presos ou já serão libertados? Olha, eu vou falar um negócio pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Quando eu vejo alguém apontando o dedo pra polícia e dizendo a polícia assassina, a polícia matadora, que a polícia é a culpada, eu acho que a pessoa ela não consegue ter o discernimento do real problema que nós temos. Gente, o que está acontecendo no Rio de Janeiro não é um problema de polícia, é um problema de política. Segurança pública. Política. Parem de culpar a polícia do que está acontecendo. Tá visível que o problema é um problema político. Sabe por quê? Porque os caras que estão lá no Rio de Janeiro não estão nem aí em como é que eles vão preservar a vida das pessoas. Sabe o que eles querem preservar? Os mandatos deles. A verdade, infelizmente, precisa ser dita aqui, porque às vezes eu vejo o debate público se perder numa discussão inócua de dizer, mas a polícia é violenta, a polícia... Peraí, tem uma organização criminosa que por muitas vezes conseguiu entrar dentro do Estado brasileiro e comanda este troço, esta bagaça. E a gente vai ficar olhando para a polícia e querendo culpar. Polícia não tem investimento. Polícia não tem recurso. Lá no Rio de Janeiro, os caras nem têm a capacidade de instalar algo que a gente tem aqui em São Paulo, que são as câmeras faciais para reconhecer bandido. Lá os caras nem sabem o que é isso direito. E aí a gente vai querer começar a culpar. Cadê governador do estado? Cadê presidente da república? Cadê prefeito? Cadê poder judiciário? Mais uma vez, o problema do Rio é político. E quando eu falo político, eu não estou centrando os meus esforços aqui, o meu discurso no fulano, no ciclano, no beltrano. Em todo eu mundo. Quero que todo mundo se exploda, de direita, de esquerda. Eu tô com o Regis nessa, entendeu? Nós somos pagadores de impostos, a gente tem que cobrar os serviços desses caras. Bajulador de político aqui nunca teve espaço nesse canal. Agora, é visível que é um problema político, gente. Ou o brasileiro entende isso de alguma forma e realmente a gente vai ter que promover algum tipo de mudança na política como um todo, porque é uma vergonha o que acontece no Rio de Janeiro. Que foi o que aconteceu na Colômbia. E antes de passar para o Fukuoka, que Desculpe ele quer falar... o desabafo, não, mas Carlinha. é esse mesmo. Sabe o que acontece? Sabe o que eles fazem? Falam assim para a polícia, resolve aí. Resolve aí como, gente? Se o problema foi criado por eles, se eles são omissos, se eles são negligentes, aí querem que a polícia vá lá e resolva o problema e chama a polícia de truculenta. Como é que você vai lidar com um cara que tem uma .50 esperando vocês? Uma .50, gente, derruba a aeronave
nave, Bomba. derruba helicóptero. Fukuoka pode explicar isso. Fala, Drone com... Fukuoka. Aliás, agradecendo as quase 3.000 pessoas às 9 horas e 41 minutos junto com a gente. Se você puder, deixa o seu like aí. Bora subir esses likes para mais de 1.000 likes nessa transmissão. Cobertura mais do que especial da guerra civil que acontece no estado do Rio de Janeiro. Uma tristeza, gente. A gente, como brasileiro, vê essas imagens, né? Pessoas absolutamente inocentes que só queriam ter paz, trabalhar com tranquilidade e, infelizmente, são obrigadas a conviver com esse tipo de imagem, com esse medo. Imagina essas pessoas saindo nas ruas, Regis. E eu gostaria muito de perguntar para o Fukuoka, o próprio relevo geográfico do Rio de Janeiro está a favor dos bandidos, né? Isso, eu só queria fazer, eu acho que o Paulo está certíssimo, o problema é muito político, óbvio, só que assim, há de se dizer e há de se fazer justiça com esse governador do Rio de Janeiro e com o secretário de Segurança Pública e com o chefe da polícia e o chefe civil, o chefe da polícia militar. O que eles estão fazendo, o que esses caras vão ser endemoniados, o que eles vão ser criticados, Já o estão, que o pessoal... viu, Fukuoka? Já estão. O que o pessoal, o de plantão, o oportunista de plantão, vai usar isso para colher frutos midiáticos, e que já está acontecendo, porque a coragem que esses caras... Porque eles foram contra todas as idiotices do Supremo Tribunal Federal, eles são contra todas as idiotices do governo federal. Eles fizeram uma coisa corajosa, graças a Deus, os efeitos colaterais ali de baixas civis até agora, graças a Deus, não houveram. Só a baixa dos demônios lá, né? Que graças a Deus o que tinha que acontecer, aconteceu. E esse governador, olha, vou te falar uma coisa: se tivesse mais dois desse, o Brasil estava melhor. Então, precisa de mais caras sair do escondidinho e tomar atitudes que têm que ser tomadas independentemente de finalidades midiática, sabe? E política, sabe? Tem que fazer o que precisa ser feito. A coragem que esse cara tem de mobilizar 2.500 pessoas contra opiniões que não são adequadas politicamente, mas elas têm que ser tomadas. E eu acho que ele vai colher frutos bons disso, porque o Brasil precisa dar um basta nisso, gente. Sim. Não é porque eu sou policial, não. É porque eu estou dentro da polícia, eu sei o que precisa ser feito. E eu sei o que não está sendo feito. O Rio de Janeiro, o São Paulo, eu não vou, agora vou defender o meu quadradinho, né, o meu lugar. São Paulo está no mesmo país que o Rio de Janeiro. E você me desculpe se alguém dizer que o São Paulo tá igual ao Rio de Janeiro em questão de segurança pública. Isso não Você tá vai mesmo. me perdoar, os cariocas. Sim. Sabe? Eu posso dizer porque eu fui instrutor convidado durante anos lá, eu estive lá dando aula lá como convidado, obviamente, não sou instrutor, não sou professor da Academia do Rio, sou apenas um convidado. Né? Acharam que eu tinha condições de ir lá colaborar com alguma maneira. Eu fui várias vezes em cursos bons, em cursos importantes lá, e eu vejo a diferença. Lá são guerreiros, são caras que, o cara tinha que ser condecorado diariamente, o policial de lá. Sim. Ele tem que ganhar 50 mil reais, não é 5 mil como ganha lá, não, é 50. Rodrigo, deixa eu só atualizar uma outra questão aí envolvendo o Rio de Janeiro, gente,